o compartilhamento. E vamos lá. Então, nossa aula de hoje é: quais as limitações da antropometria na avaliação de idosos? Olha, esse é um tema extremamente interessante porque eu recebo muitas perguntas relacionadas à antropometria em idosos, por isso que eu quis fazer essa aula rapidinha hoje. Para quem está aqui pela primeira vez, eu sou Tatiane Mello, nutricionista, sou formada pela UFBA, sou especialista em nutrição clínica, mestre também pela UFBA, atualmente estou fazendo doutorado em gerontologia na Unicamp e criei o projeto Nutri na Prática, que é justamente para ajudar os nutricionistas que atuam dentro do hospital a melhorar cada vez mais a prática hospitalar. Então vamos lá? Antes da gente falar das limitações da antropometria, eu acho muito interessante a gente relembrar quais são as alterações da composição corporal que são características do processo de envelhecimento. Então vamos relembrar rapidinho? Então primeiro vamos falar dessas mudanças da composição de uma maneira geral. Olha, a gente tem aqui de um lado a composição corporal de uma pessoa de 25 anos e do outro lado a composição corporal de uma pessoa de 75 anos. Olha só, a gente tem um aumento importante da gordura corporal, a gente tem redução de tecidos de uma forma geral, e esses tecidos estão relacionados, né, todos os tecidos dos órgãos. A gente tem redução também da massa óssea, a gente tem redução da água intracelular, está relacionado com o processo de desidratação, também característico no processo de envelhecimento, tá? Veja só aqui no próximo slide, ó. Isso aqui, eu acho interessante essa imagem, que, por exemplo, a parte branca representa a composição do idoso. E a parte preta representa a composição corporal da pessoa jovem, certo? Então, o que acontece aqui? Veja só, que em relação à gordura corporal que está proporcional ao peso, veja que o idoso ele tem maior proporção de gordura corporal comparado ao jovem. E em relação à massa magra proporcional ao peso, o jovem acaba tendo muito mais massa magra do que massa gordurosa. Lembrando, Tati, qual a diferença de massa magra para massa muscular? Massa magra é tudo que não é massa gorda. Então, entra massa muscular esquelética, composição de água e eletrólitos, tecidos ósseos, composição óssea, tudo isso, ossos minerais, entram na composição da massa magra, tá? A massa muscular esquelética é uma parte da massa magra. Uma coisa que é extremamente importante também, que impacta muito na avaliação antropométrica do idoso, é em relação à desidratação, que é característica do processo de envelhecimento. Então, quando a gente nasce, né, quando somos bebês, a gente tem aproximadamente 75% da composição corporal do nosso corpo é água. À medida que a gente vai ficando adulto, essa composição vai para 60%. Quando a gente envelhece, cai até para metade da composição de água. Então, a gente acaba perdendo naturalmente, no processo de envelhecimento, muita água, tá? Que é característica desse processo. Isso tudo pode ser ajustado, pode ser modificado com base num acompanhamento nutricional individual, tá certo? A estatura, gente, que é extremamente importante para avaliação antropométrica, a gente sabe disso. No processo de envelhecimento, a gente tem um encolhimento, né? As pessoas, a partir dos 40, 50 anos, começam a diminuir a altura por centímetros em cada ano. E essa diminuição da estatura, ela vai impactar na avaliação da altura. Veja só, olha aqui essa imagem que tem aqui do lado, você vê. Aqui a gente tem dois tipos de idoso. Um idoso que já tá corcunda, né? Uma idosa que já tá corcunda. E essa curvatura da coluna, ela vai interferir diretamente na medição da altura. E uma idosa que está ereta,
Tati, o que isso é importante? Olha só, quando o idoso ele tem a coluna ereta, que ele tem uma postura ereta, a gente pode medir a altura dele como a gente mede do adulto. Mas quando o idoso ele tem uma postura curvada, que ele já tem essa alteração da coluna, a gente não pode mais medir a altura como a gente mede no adulto. Então, nesses casos aqui, nesse segunda idosa de verde, a gente precisa utilizar as fórmulas esqueci a palavra agora, estimativa da altura, através do knee-high, que é a altura do joelho, tá? Existem desafios, gente, que são extremamente importantes na avaliação antropométrica dos idosos. E são exatamente esses desafios que eles estão relacionados muito à interpretação dos resultados. Porque muitos nutricionistas têm habilidade para fazer as medidas, circunferências, fazer as pregas, fazer os cálculos das fórmulas, mas às vezes o nutricionista ele tem dificuldade de interpretar os resultados quando vai analisar características que são específicas do processo de envelhecimento. Olha só. Vamos falar da avaliação antropométrica do estado nutricional em idosos dentro do hospital. Então, a gente tem a antropometria. A antropometria, a gente vai, através da antropometria, é possível a gente avaliar a massa corporal total, a massa magra, massa gorda e peso. Ou vamos lá, a massa corporal total, através da massa corporal total, eu vou usar medidas antropométricas como peso e um índice, que é um indicador, que é o IMC, índice de massa muscular. Ou mentira, índice de massa corporal, que está relacionado justamente àquela avaliação que a gente faz, né, do peso pela altura, enfim, que aí é muitíssimo utilizado na prática clínica. Em relação à massa magra, a gente pode avaliar através de circunferências, e aqui eu destaco principalmente a circunferência da panturrilha no idoso, mas a CB também pode ser utilizada, e através de fórmulas. Então, dentro do processo de envelhecimento, a gente utiliza muito a CMB. Olha, alguns profissionais utilizam a MB corrigida. Mas, Tati, por que é melhor a CMB, circunferência muscular do braço, para idoso, é melhor do que a área muscular corrigida? Vou explicar por quê. Primeiro, gente, por conta da fórmula, que foi uma fórmula específica para o idoso. Além disso, a referência, a MB corrigida só tem... a referência dela só vai até 74,9 anos. Então, os idosos acima disso ficam sem parâmetros para avaliar. A massa gorda, a gente avalia a gordura total através da antropometria e a gente também avalia a distribuição dessa gordura. Como é que eu posso avaliar a gordura total pensando na avaliação antropométrica do meu idoso? Através das pregas, certo? E aqui eu não vou falar dos métodos avançados como a bioimpedância, como a ultrassonografia, tá? Aqui eu tô falando só de antropometria. Então, gordura corporal, pregas. Distribuição, circunferência da cintura é o principal indicador, a principal medida antropométrica para avaliar distribuição corporal. A gente usa na prática a circunferência do quadril, usa também, tá? Mas a que mais a gente utiliza é a circunferência da cintura. Então, vamos falar um pouquinho dessas limitações, olha só. Em relação ao peso e o MC. Tanto o peso como o MC, a avaliação do peso quanto do MC, eles estão relacionados a quanto a conduta nutricional está funcionando. Porque, por exemplo, quando o paciente começa a responder bem à conduta nutricional, ele começa ou diminuir a velocidade de perda de peso, ou ele para de perder peso, ou ele até consegue ganhar algum peso. E, obviamente, o peso vai impactar diretamente no MC, tá? Só que, além dessa questão da eficácia dessa ferramenta, a gente sabe que o MC tem várias limitações, porque ele não difere a composição corporal. Então, a gente pode ter um atleta que tem muita massa muscular com MC elevado,
da mesma forma que um obeso. Então, a gente tem essas limitações do MC que o nutricionista é o profissional mais adequado para ter essa análise, tá? Normalmente, profissionais como médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, os outros profissionais de saúde não têm esse entendimento que a gente tem do MC. Por isso que é importante a gente comunicar com a equipe, a gente falar, a gente expor nossa opinião em relação a isso, tá bom? Quando a equipe está levando em consideração só o MC. Além disso, essa ferramenta, né, essas duas medidas, peso e MC, também estão associadas com catabolismo. Porque quando o paciente ele tem uma doença que é altamente catabólica, ou seja, faz com que o corpo se consuma muita reserva, tanto de gordura como de proteína, às vezes a conduta nutricional ela não consegue dar conta. Então, é um caso de um paciente com caquexia, desnutrição mais grave, que a doença em si ela tem um catabolismo tão elevado que por mais que a gente ofereça uma dieta extremamente hipercalórica, hiperproteica, o paciente continua ali um catabolismo consumindo as reservas, tá? Em relação às circunferências, elas têm a seguinte limitação. Elas precisam sempre conversar com o quadro clínico. Como é isso, Tati? Porque eu tenho que saber se aquele paciente ele tá com edema, então eu tenho que fazer o exame físico para saber se o paciente tem edema, porque se ele tem edema, tanto a circunferência do braço como a circunferência da panturrilha perde a sua capacidade de avaliar a composição corporal. Elas passam a ser utilizadas apenas como medida de controle de paciente com ele mesmo. Então, você pode utilizar as circunferências para avaliar se o edema está aumentando ou se o edema está diminuindo. Mas, se o paciente tem edema, você não vai poder interpretar que ele tem uma panturrilha adequada, que ele tem uma boa reserva de massa muscular. Não dá para fazer essa interpretação quando o paciente tem edema. Ou quando ele tem atrofia. E a atrofia é diferente de depressão. Tá? Normalmente a atrofia ela está relacionada quando o paciente tem desuso da massa muscular, ou seja, o paciente está acamado por muito tempo, muitos anos ali restrito ao leito, com baixa locomoção, pouca atividade de muscular, ele faz atrofia. Obviamente nem sempre a atrofia está relacionada à desnutrição, tá? O paciente ele pode ser atrofiado e ainda assim ele ter um estado nutricional, que eu não vou dizer um bom estado nutricional, porque quem perde massa muscular por desuso não vai ter um bom estado nutricional. Mas ele pode ter um estado nutricional preservado, considerando o quadro clínico dele, tá? Então, são essas coisas importantes que a gente deve considerar na avaliação das circunferências. Em relação à CMB, é importante a gente ter uma noção que as medidas das circunferências vão influenciar no cálculo da CMB. Então, portanto, se o paciente tem edema, atrofia, vai impactar diretamente nessa medida e ela pode perder um pouco esse valor de avaliar a massa muscular do paciente idoso. A CMB é um dos parâmetros mais utilizados no lugar da MB corrigida também, porque ela é o único parâmetro de fórmula para avaliar a massa muscular que a gente tem referência do paciente de 60 anos até maior que 80, ou seja, ele tem referência para os pacientes mais velhos, longevos, né, 80 a mais, que a MB corrigida não tem. Em relação tanto às pregas como à circunferência da cintura, tanto em relação à gordura corporal total como à distribuição, elas vão impactar por quê? Olha só, a gente precisa ter cautela na avaliação dessas medidas no idoso, porque com o processo de envelhecimento, as alterações fisiológicas do envelhecimento, existe uma redistribuição dessa gordura corporal, que normalmente ela sai dos membros superiores, braços, ela tende a se concentrar na região central, ou seja, a maioria dos idosos vai ter uma circunferência da cintura um pouco elevada. E eu falo assim elevada não no sentido de que vai ultrapassar
os valores para doença cardiovascular, mas que o próprio processo de envelhecimento, esse acúmulo de gordura na região abdominal, vai proporcionar um aumento discreto da circunferência da cintura. Claro, no paciente idoso magro, essa circunferência da cintura, você vai ver que tem aquela bolinha na região central ali da barriguinha, mas ela não ultrapassa o valor de referência para risco de doença cardiovascular. Mas é importante a gente ter essa noção, tá? Tanto que no meu trabalho do mestrado, eu optei por utilizar, porque a circunferência da cintura, ela tem dois valores de interpretação, um valor menor, que é um risco aumentado, e um risco muito aumentado, que seria o valor mais elevado. E eu optei por utilizar como referência para idoso o valor muito elevado, justamente para considerar essas alterações da redistribuição corporal no idoso. Mas tenho que falar para vocês que ainda não existe um consenso na ciência sobre isso, tá? Uma coisa extremamente importante é isso aqui, em relação à circunferência e pregas. Eu sempre recebo, e quando eu era monitora de avaliação nutricional, uma das maiores dúvidas dos alunos na aula de idoso era essa. E também de profissionais de hospitais também. O que fazer com essa prega? O que fazer com essa pelanquinha do braço? Então, as pessoas já me perguntaram, Tati, essa pelanquinha, na hora que eu vou pinçar, eu considero ela? Ou eu tenho que dobrar essa pelanquinha? Na hora de fazer a circunferência do braço, nesse paciente idoso que tem essa pelanquinha, eu faço o que? Eu dobro a pelanca? Não, gente, não dobra a pelanca. Até porque se você dobrar a pelanca, você vai superestimar a medida vai ficar maior do que de fato ela é. Quando a gente vai fazer a prega, você vai puxar a prega naquela pelanquinha e você vai medir ali a sua prega, você não vai subir, né? É importante sempre descolar tecido adiposo do tecido muscular. E essa pelanquinha, esse braço ele fica flácido exatamente porque houve essa redistribuição da gordura corporal que sai das extremidades e vai para a região central. E na circunferência do braço, quando vai fazer a circunferência do braço, você tem que puxar um pouco para cima para ajustar essa pele e você faz a circunferência o mais ajustada possível. E você não dobra você não dobra a pelanquinha, tá? A gente tenta ajustar. É a mesma coisa quando o paciente tem gordura na região abdominal. Pode ser, quando a gordura abdominal é subcutânea, quando o paciente deita, a barriga murcha e a gordura ela espalha para a lateral. Quando o paciente tem que a gordura na região central, ela tem origem visceral, quando o paciente deita, ele ainda continua com aquela barriga para cima, porque a gordura visceral ela é rígida, ela é dura, por isso que ela é tão perigosa, tá? Porque ela tá ali entre as vísceras e cresce e fica rígida, ela não espalha. Essa gordura, essa pelanquinha, esse excesso de pele que o idoso tem no braço, você consegue ajustar, claro, não completamente, porque ali teve perda de gordura, então existe essa flacidez mesmo, mas você consegue puxar um pouquinho para ajustar, para você fazer a prega, tá? E você deixa a fita o mais ajustado possível. Eu trouxe esse artigo aqui, gente, porque, né, eu sempre gosto de colocar um artigo nas aulas, que eu acho interessante, até para trazer um pouco mais de ciência para vocês, que eu gosto. Esse artigo, ele é uma revisão sistemática, que foi publicado em 2012. Eu não achei nenhuma revisão sistemática recente que fale sobre a avaliação da antropometria em idosos. Então, eu achei essa revisão sistemática e o que é uma revisão sistemática para quem não tem hábito com essa linguagem? É uma revisão de estudos, ou seja, eles vão lá procurar na literatura todos os estudos que foram publicados sobre aquele tema, mas eles fazem análises estatísticas específicas, certo? Então, a gente tem aqui, por exemplo, nesse artigo, olha só, eles foram buscar nas bases de dados, né, artigos que foram publicados tanto em inglês, português ou espanhol,
a partir do ano de 1990, ou seja, todos os estudos que foram publicados de lá para cá, eles fizeram uma seleção de 180 artigos, acharam 180 artigos falando do tema antropometria em idosos, e quando eles foram analisar todos os critérios de inclusão e exclusão, ficaram apenas 30 artigos. Só que o número de pacientes, quando eles foram somar, né, o número de idosos que foram juntando todos os artigos, ficou de 117 até 22 mil idosos. Por isso que é interessante tanto a revisão sistemática como meta-análise, porque eles acabam somando bastante o número da população. E com idade entre 60 a 101 anos, né, que variou de todos esses artigos que foram analisados. Olha só, dos artigos que eles identificaram, as medidas antropométricas mais utilizadas, ó, não é surpresa para ninguém. O MC ficou em primeiro lugar, né? O ponto de corte utilizado era sempre o Lipschitz, que é aquele ponto de corte mais antigo, né? Eu fiz uma aula com vocês sobre isso, falando sobre a diferença do ponto de corte de idosos, né? Qual é o melhor para utilizar. Em segundo lugar, depois do MC, foi a circunferência muscular do braço, a CMB, que é um parâmetro antropométrico mais usado. Depois da CMB veio a MB corrigida, em terceiro lugar. E em quarto lugar, a MAN, Mini Avaliação do Estado Nutricional para Idosos, que é uma ferramenta que faz triagem, diagnóstico, e ela tem na sua composição valores de medidas antropométricas, tá, minha gente? Para encerrar, eu quero falar com vocês também, lembrar que as vagas para imersão Nutri na Prática em relação à conduta nutricional no envelhecimento, né? Domine a sua conduta nutricional na terceira e quarta idade. Estão com as vagas ainda em abertas, né? Restam poucas vagas. E dentro dos módulos, né, que a gente vai ter, são 6 encontros ao vivo. Nesses encontros tem um que eu vou falar sobre fisiologia do envelhecimento aplicada à assistência nutricional. Então, quais são os aspectos fisiológicos que vão interferir no diagnóstico nutricional, que vão interferir na conduta nutricional, que vai interferir no monitoramento desse paciente. Então, eu vou explicar para que vocês compreendam e não errem mais o diagnóstico nutricional desses pacientes, porque se erra o diagnóstico, gente, erra a conduta também, tá? Pode errar a conduta. E agradecer a vocês pela atenção de vocês, pelo tempo precioso que vocês dedicaram para estar aqui comigo. E deixa eu ver quem é que está aqui no YouTube. Maravilhosos, eu quero saber, os guerreiros. Oi, Letícia! Olha, as aulas vão ser... Deixa eu explicar para você, minha querida. As aulas vão ser ao vivo. Vai começar no início do próximo mês, vão ser 6 encontros ao vivo, e além dos encontros ao vivo, a gente vai ter 1 ano de acompanhamento, então eu vou ficar 1 ano com vocês, e um grupo fechado de alunos, onde tem essa troca, são nutricionistas de vários lugares do Brasil, que sempre estão ali compartilhando as dificuldades dos plantões, e aí a gente sempre vai tirando dúvidas e tal, e eu tô ali o tempo todo no grupo. Então, é um acompanhamento, uma mentoria em grupo, né, por 1 ano, junto com nossos encontros ao vivo, e a gente fecha com um caso clínico, também ao vivo, com com diferentes mudanças da conduta nutricional, simulando quando o paciente está no hospital, que ele está na emergência, aí ele tem uma alteração do quadro clínico, ele vai para a UTI, depois ele volta para a unidade de internamento. Então, para que vocês vejam, acompanhem de fato situações da realidade da prática clínica. E vocês que estão aqui comigo, que ficaram até o... Tem, Cláudia, sim, tem cupom de desconto, sim. A gente ainda tá com valor promocional. E para quem tá no grupo VIP, vai ter desconto. Você perguntou, então eu vou falar. Então, eu vou colocar aqui meu WhatsApp para que você me mande um oi para eu te passar o cupom de desconto.
Então, quem tiver aqui, que tá aqui, que quer ter o cupom de desconto, manda aí um zap pra mim, que eu vou passar o link pra vocês já comprarem com cupom de desconto. Que bom, Letícia, que você gostou. Eu vou ficar esperando, né? Vai ser um prazer ter você como minha aluna e a gente um ano juntinhas, tirando todas as dúvidas de vocês, tá? Além dessa imersão de Nutri para idosos, a gente tem também nutrição oral integral que tá com as vagas abertas, tá? E, ai, gente, muito obrigada por esse tempinho aqui. Vocês que ficaram aqui, Cláudia, Nai, vocês gostaram? Valeu a pena? Nai, sua linda, maravilhosa. Ah, Letícia, você já comprou outro curso? Então, você tem cupom de desconto para adquirir a da terceira idade. Me manda um zap, viu? Me manda um zap que você vai ter cupom de desconto, lindona. Para você não quem compra uma imersão tem um cupom especial de desconto para adquirir a segunda imersão, tá? Então venha, me chama no zap que eu passo o link para vocês. Cláudia também. E aí eu espero o contato de vocês. Não vou mais tomar o tempo do domingo de vocês. Muito obrigada pela atenção de vocês. Eu fico muito feliz em ajudar sempre. E tamo junto. Quem quiser participar do grupo VIP, do WhatsApp, o link tá aqui, viu? Eu botei aqui no chat pra vocês, ó. No grupo VIP, eu compartilho os slides que eu uso aqui na aula Pocket. Eu compartilho os artigos que eu uso na aula Pocket, tá? Então, vocês podem também vir participar do grupo VIP, pra vocês terem todos os materiais. O grupo é fechado. Não tem esse negócio de bom dia, boa tarde, boa noite. Eu abro o grupo só no dia da aula Pocket, porque aí quem tiver alguma dúvida, bota lá no grupo e eu já respondo. Tá certo, meus amores? Muitíssimo obrigada. Vou aguardar o zap de Cláudia, de Letícia, de Nai, se Nai quiser também adquirir com cupom de desconto. Um beijo, fiquem com Deus. Para você que vai assistir no Instagram gravada, se você quiser também ter a experiência de assistir aula no YouTube, é só você clicar na minha e lá na bio, na descrição inicial do Instagram, clica no link da bio e você vai ver lá. YouTube tem o canal que a aula vai ficar salva. E o grupo VIP, que é onde você recebe os materiais que eu utilizo para fazer a aula Pocket, tá bom? Um beijo.